Boa noite, igreja. Pedir os irmãos, que entrem, se assentem e nós iremos iniciar, mais um culto de gratidão ao nosso Senhor, chamado assim, o último culto do ano, irmã Beth? E é assim, com muita alegria, de nós podermos estar aqui, participando, cultuando ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós iremos orar. Os irmãos podem ficar sentados mesmo, tá? Que daqui a pouco os irmãos vão ficar em pé. Nós iremos orar, agradecer a Deus, pedir, que Deus, que o Espírito Santo faça presente no nosso meio, que tudo que for feito aqui nesta noite seja feito para honrar e engrandecer ao nosso Senhor. Eu acredito, que esse é o objetivo de cada um de nós, estarmos aqui nesta noite, adorar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bom, irmãos? Então oremos. Querido Deus, damos graças a Ti, Pai amado, por nós podermos nesta noite estar reunidos aqui no Seu nome, Senhor. Queremos, Pai amado, nesta noite, colocar as nossas vidas nas Suas santas mãos, Senhor, que o Seu Espírito Santo, Pai amado, esteja, Pai amado, envolvendo cada um aqui nesta noite, Senhor. Te pedindo, Pai amado, por cada irmão que entrar por esta porta, que o Senhor possa estar abençoando cada família aqui nesta noite, Senhor. Quero te pedir pelos nossos irmãos que estarão aqui à frente louvando o Teu nome, pelos músicos que estarão exaltando o Seu nome aqui na frente, Pai, que o nosso louvor, Pai amado, alcance o Seu trono nesta noite, Pai. Ao mesmo, Pai amado, peço pela mensagem, Pai amado, que será feita aqui nesta noite, aquela mensagem que Tu já colocaste no coração do Seu servo, Senhor, e que nós possamos estar totalmente preparados para ouvir aquilo que Tu queres falar conosco nesta noite. Então, Pai amado, eu Te peço, continue aqui conosco, nós queremos Te agradecer, em nome de Jesus Cristo, amém. Irmãos, eu gostaria de ler Salmo 96 com a igreja. Nós iremos ler do 1 ao 9, tá bom, irmão? Não vamos ler o Salmo todo, não. Diz assim: convite a toda a terra para louvar e temer ao Senhor. Amém? Vamos lá? Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciar entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó família dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da santidade, tremei diante dele todos os moradores da terra. Amém? Lá em Salmo 116, 12, diz assim: grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Um motivo muito grande, irmão, como eu falei, a igreja hoje era para estar lotada, Tivemos um ano, todo mundo teve muita tribulação nesse ano, mas eu acredito que tivemos muita bênção. Tivemos mais bênção do que tribulação. E hoje seria um dia assim, de nós estarmos aqui agradecendo ao Senhor, pelas bênçãos, pelas maravilhas que Ele nos concedeu. Maravilha é essa, de nós podermos hoje ter condições de entrar por esta porta e poder cultuar o nosso Senhor. Então, eu acho que deveria ser, assim, a igreja deveria estar hoje repleta para adorar o Senhor, em motivo de gratidão a Ele, pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre as nossas vidas, no decorrer de todas as nossas vidas, mas eu estou falando deste ano,
que foi de luta, mas foi de muitas bênçãos. Amém? Agora, Isabel quer falar. Porém, trazendo para a nossa igreja, nós temos muitos irmãos nossos hoje que estão viajando. É isso? Muitos irmãos que estão em viagem, eu tenho certeza que aonde estão, estarão prestando um culto de agradecimento a nós e Deus. Então, nós louvamos ao nosso Deus, porque último domingo do ano, né? E até aqui nos ajudou o Senhor. Nós queríamos, antes de passar a palavra ao Ministério de Louvor, está lendo algo que tocou muito no coração, que diz o seguinte: o propósito de Deus para o ano novo. Um ano a terminar e outro quase a começar. Estamos perto de conhecer o início dos próximos 12 meses, que serão muito felizes com certeza. Só temos de confiar na palavra e propósito de Deus. Chegou a hora divina de agradecer o bem que Ele nos fez e confiar que o próximo ano será ainda mais generoso, que a bênção de Deus nos encaminhe para boas entradas e que o futuro seja de sucesso na presença do Senhor. Com certeza, nós temos mais a agradecer do que reclamar, porque nós estamos de pé. Amém? Agora, nossos irmãos estão com a oportunidade, né, equipe de louvor. A paz do Senhor, irmãos. Vamos continuar esse culto de celebração diante da presença do Senhor. Convido a igreja a se colocar de pé, que eles puderem. Vamos cantar muito animados. Vamos pedir ao Senhor para abençoar o nosso próximo ano, nos trazer um ano de alegria, um ano de celebração, um ano que a gente possa festejar diante da presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Tristeza se verá, a dupla honra me ornar, com boas novas proclamar, uma nova história celebrar. É chegada a minha hora, meu silêncio já acabou. Ouço o som da minha grande festa. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Onde era tristeza se verá. Aleluia. A dupla honra me ornar, com boas novas proclamar, uma nova história celebrar. É chegada a minha hora, meu silêncio já acabou. Ouço o som da minha grande festa. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio.
de sonhar. Deus já decretou, esse é o meu dia. Minha virada festejar. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Aleluia. Porque a minha casa será uma casa de bênção. Você crê nisso em nome de Jesus? Então profetiza dentro da tua casa, que a tua casa, que a virada desse ano vai ser a tua casa ser abençoada. Aquilo que está difícil, aquilo que você acha que não tem mais jeito, o Senhor, nosso Deus, Ele pode. Ele tem todo o poder. Então profetiza dentro da tua casa. Você pode não estar vendo, mas o nosso Deus, Ele tem poder para fazer. A tua casa, onde há muitas vezes guerra, dificuldades, enfermidades, que se torne uma casa de bênção. Amém? Minha casa será uma casa de bênção. Você crê nisso? Em nome de Jesus. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores. Em nome de Jesus. Que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Aleluia. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração. Profetiza, irmão. Onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Profetiza. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Não vai embora não, Senhor. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Aleluia. E Jesus entre na tua casa e nunca mais saia. Aleluia. Oh Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Minha
casa será reconhecida. Quando as pessoas olharem para a tua família, elas vão ver como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Não vai embora não, Senhor. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que o nosso Deus é um Deus de coisas novas, Deus de novidade. E, embora essa música seja uma música bem antiga, ela se renova na nossa vida a cada dia, porque as promessas do Senhor, elas se renovam na nossa vida. E o nosso Deus, a cada dia, Ele nos traz coisas novas, nos traz novidades de vida. Então, realmente, irmãos, que a gente possa profetizar a cada dia sobre a nossa família. Coisas novas, o novo de Deus venha surgir na tua casa, na tua família, na vida dos seus filhos, no seu casamento. Novidade da parte do Senhor sobre cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Em nome de Jesus. Aleluia. Novos sonhos, novas conquistas esperam por nós. Preparou para nós, aleluia. O que Deus preparou para nós, família, profetiza, pode sonhar, mãe, seu filho vai voltar, pai, na mesa o pão não vai faltar, em nome de Jesus, não vai faltar, promessas se
crê, irmão? Bênçãos te seguirão, e o que passou, passou. O novo de Deus chegou. Aleluia. O novo de Deus chegou. Glória a Deus. Aleluia. Profetiza na tua vida, irmãos, na tua família, em nome de Jesus. Aleluias. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti, esperam por ti. Oh, novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, o ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O melhor dos Deus, o que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar. Mãe, seu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. Promessa do Senhor, não vai faltar. Aleluia. Glória a Deus. Promessas se cumprirão em nome de Jesus. Bênçãos te seguirão, e o que passou, esquece o que passou, irmão. Aleluia. O novo de Deus chegou na sua vida, na sua família. O novo de Deus chegou. 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 Nesse momento eu queria ouvir apenas a igreja declarando: família, pode sonhar. Declarando com fé, irmão. Se você não tem fé, não declara não. Declara com fé, acreditando que Deus pode. Deus pode tocar, Deus pode transformar, Deus pode restaurar, Deus pode mudar, Deus pode trazer à vida aquilo que já morreu. Então, em nome de Jesus, declara sobre a sua vida, sobre a sua família. Família, pode sonhar. Vamos lá, irmãos. Família, pode sonhar. Mãe, seu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. Porque Ele é fiel. Novo de Deus.
Aleluia. Glória a Deus. Agradecemos, né, a equipe de louvor, os irmãos poderem sentar, muito obrigado, tá? Irmãos, eu queria só me retratar de uma coisa aqui. Eu estava em pé ali, mas o Espírito Santo estava me incomodando. E eu acredito que a maioria vai ter que voltar para a escola bíblica dominical. Eu falei Salmo 116, 12, falei grandes coisas, o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Errei, tá, irmãos? O que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Salmo 123, 3, grandes coisas fez o Senhor por nós, tá? Então, me perdoa que eu estava ali, mas estava incomodado, porque eu errei. Então, tem que ser certo, tá bom? Então, os irmãos me desculpa. Isabel falou que quer falar, né, Isabel? Estou aqui com o microfone também. Irmãos, acabamos de cantar Um Novo de Deus Chegou. Filipenses 4:19. Apóstolo Paulo deixa para a gente o seguinte: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alto, para o alvo, para alcançar o prêmio da soberana vocação. Tenho certeza que se nós dessemos a oportunidade, né, para falar, todos aqui teriam algo para reclamar e também para agradecer. Mas vamos esquecer o que passou e pedir para o Senhor para rebobinar a nossa vida. Tivemos perdas, está doendo. Mas o nosso Deus é o Deus do renovo. É o Deus de renovo e família. É o Deus que vai executar grandes coisas, nós cremos agora em 2025. É o Deus que está nos dando uma neta, né, Rogério? É um Deus que vai também trazer um casamento na nossa família, ou seja, grandes coisas vão acontecer. E eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor tem para a vida de vocês. Só não desistam, continuem. Tá bom, irmãos? Márcia, por favor, está com a oportunidade. Graça e paz, igreja. Eu não tive tempo de passar o louvor aqui, mas é um louvor bem conhecido, todo mundo sabe, eu tenho certeza que vocês vão me ajudar. Aqui eu tenho Deus é soberano, domina das estrelas ao fundo do mar. Então rendamos graças ao Senhor. Amém? Consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo o meu amor. Conforme a sua justiça, e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó
obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Glória a Deus, aleluia. Muito obrigado, irmã Márcia, tá bom? Que Deus continue te abençoando. Agora nós iremos, conhecer, nossos irmãos visitantes, Eu estou vendo aqui os rostos aqui, muito legais. Aqui eu acredito que seja o irmão da Márcia. Márcio, Márcio, seja bem-vindo, tá? Que o Senhor abençoe a sua vida. Tem um rapazinho do lado. E o seu filho, que Deus abençoe a vida dele também. Aqui do lado aqui eu tenho o irmão da Isabel, o Vitor, é nosso vizinho também lá, tá? O sobrinho aqui da Isabelzona, porque é Isabelzinha, Isabelzona. É sobrinho dela, que Deus abençoe. Deus abençoe vocês, tá? Que vocês possam voltar outras vezes, tá bom? Vocês não escolheram o lugar melhor para estar aqui nesta noite, é aqui na casa do Senhor, tá bom, meu irmão? Muito obrigado pela vida de vocês, tá? Que o Senhor continue abençoando a vida de vocês. O pastor está pedindo para a gente cantar aquela musiquinha. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre, não demore. Se quiser, pode ficar, pois aqui é o seu lugar. Uhul!
Amém, irmãos. Agora eu gostaria de pedir nossos amiguinhos lá que botasse aqui 2 Coríntios 9, nós vamos ler só o versículo 7, tá, irmãos? Eu gostaria de convidar a irmã Sheila que viesse aqui à frente, por favor. Pagar só uma prenda só, tá, irmã? Nós iremos cantar o hino 367, tá bom? Eu só gostaria de ler com os irmãos. Irmão, vamos ler todos juntos? Todos juntos, tá bom? Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus não ama quem dá com alegria. Amém, irmão? Então os irmãos estão com oportunidade, tá? Os irmãos vão estar louvando aqui. Eu vou ter que sair daqui, tá, irmãos? Senão eu vou estragar a música. E os irmãos estão com oportunidade. Vamos ficar de pé, igreja? Bota a colinha, irmão. Olha, eu vi um vídeo, né, que o pessoal lá na África, o pessoal de outro país, eles vêm trazer oferta dançando, hein? Então vamos lá, com alegria. Que alicerce tendes para construir uma casa firme para resistir grande tempestade que há de chegar e a instável casa há de derrubar. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Como faz a areia na fundação, fazem nossas obras na salvação. Pois alguém que só em si mesmo crê no Senhor Jesus ainda não tem fé. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Os cristãos, porém, que deveras creem, pelas obras mostram a fé que tem. Sua fé firmada no Salvador, na maior procela, ei-lo sem temor. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Glória a Deus. Vai falar? Os irmãos, podem assentar? Hoje, nós tivemos aqui algo muito gostoso. O que aconteceu hoje aqui, igreja? Almoço da comunhão. Nossa, pastor, não só o sabor das comidas, mas meu coração está quente até agora. A gente vai passar algo aqui para que fique guardado no seu coração, tá? Porque nós temos grandes bênçãos para contar. Vamos pedir para apagar a luz ali. Cadê? Não tem ninguém ali para pode apagar a luz ali para poder refletir aqui? É rápido. Oh, peraí, irmão, peraí. Isso é fazer parte do povo de Deus. Vamos lá. Bênçãos que não têm fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso minha vida enxergar.
Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Entendeu, irmãos? Que ainda que sejam infinitas as bênçãos do Senhor, nós iremos contar, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Meu pastor, por favor. Isabel vai estar orando pela sua vida, tá bom? Isabel. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos por esse último domingo do ano de 2024 e nós estarmos aqui reunidos em família, Senhor. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor tem sido maravilhoso, Senhor, tem sido tremendo, Senhor. Nós te damos honra, glórias e louvor. Agora te entregamos o teu servo pastor em tuas mãos. Tenho certeza que o Senhor já falou ao coração do teu servo aquilo que tu queres que a tua igreja ouça. Por isso nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Pastor, rapidinho, esquecemos de falar. No final, teremos um sorteio de 7 panetones. Ninguém quer, não? Ninguém quer? Eu quero 7. Mas não era para falar agora. Não era, não. Então retira. Graça e paz, amados. Amém? Boa noite. Eu trago uma palavra hoje. Eu acho que vai dar uns 20 minutos de mensagem, porque a gente vai entrar nesse momento também do nosso sorteio. Mas eu estou muito alegre, né? Hoje de manhã eu profetizei assim, ó, eu profetizo que vai ter bacalhau e camarão lá. Mas teve frango e teve pernil também. Né? Teve chester, teve salpicão. Você que não veio, perdeu não, deixou de ganhar. Né? Deixou de ganhar uns quilinhos a mais. Além do que teve um pavê de chocolate, teve pudim, teve rabanada nem vi. Eu estava de olho naquela rabanada, que era aquela rabanada de leite, né? Olha que coisa boa, irmão. Né? Mas foi uma benção. Melhor ainda foi estar com você nessa manhã, né? Melhor foi estar como igreja nessa manhã. Eu sei que alguns irmãos não puderam estar, já me justificaram, alguns estão viajando. Louvado seja Deus. No próximo, vamos ver se a gente junta mais gente, né? Mas foi realmente uma bênção. Então, sou muito grato a Deus por essa manhã. Sou grato também por você que nos visita. Nosso irmão Márcio lá, Deus abençoe. Nosso irmãozão lá, que é o irmão da nossa irmã Isabel Paixão. Né? Ele falou o nome lá, eu anotei o nome dele. Também está concorrendo ao sorteio. Viu? Não é Mega Sena, mas é um sorteio. Né? Vitor Paixão, Deus abençoe. E você vai, em nome de Jesus, ficar em pé. Nós vamos ler um texto muito conhecido. E como é o último domingo do ano, disse o diácono Rogério, era para a gente estar aqui, né? Para estar todo mundo, né? Mas eu aprendi uma coisa, né? O último é um domingo, né? Para adorar o Senhor. E o primeiro também. Então, eu tenho certeza que hoje faz uma diferença por ser o último domingo e a gente apontar para 2025. Próxima vez que a gente vai se reunir aqui, a gente já vai estar no novo ano. Então, Deus colocou uma palavra no meu coração para o novo ano. Então, eu gostaria de compartilhar com você. Romanos capítulo 8, verso 31 ao 39. Romanos capítulo 8, verso 31 até o verso 39. Ok? Amém? Amém ou misericórdia? Isso. Diz assim a palavra do Senhor. Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou perigo,
ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode ler o 39? Glorificado seja Deus. Feche teus olhos, vamos orar. Pai Santo, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por estarmos reunidos, ó Deus, para adorarmos ao Senhor. Agradecemos pelos louvores já entoados, pelas orações feitas nesse lugar e apresentamos, ó Deus, a mensagem que será pregada, que o Teu Espírito Santo fale poderosamente em cada coração nessa noite e que eu seja, Senhor, o canal da Tua voz nesse lugar, mas que diminuamos, Senhor, que Teu Espírito Santo tenha liberdade nessa noite de falar à Tua igreja. Fala no profundo do ser, em cada coração nessa noite, porque certamente daremos ao Senhor toda a honra e toda a glória. Nós oramos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Pode sentar. Eu gostaria de pensar com você nessa noite sobre a invencível segurança do amor de Deus. Pode passar quantos anos for, pode a gente viver um bom tempo nesse lugar, nesse mundo, mas uma coisa é certa: o amor de Deus é o lugar seguro para nós. O amor do Senhor é algo que nós precisamos sempre nos refugiar. Quando nós olhamos para a nossa vida, para o nosso ano que passamos, para o ano de 2024, nós só temos uma coisa para falar: até aqui nos ajudou o Senhor. A verdade é essa. A verdade, irmãos, é que nada do que nós fazemos, nada do que nós temos, nos pertence e temos controle de nada. Se até aqui nós chegamos, podemos dizer, Ebenezer, isso foi, na verdade, por causa do amor invencível de Deus. Só por causa disso. Se você chegou até aqui, tem uma coisa que te trouxe até aqui: o amor de Deus. E a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. E quando o apóstolo Paulo vai dizer nesse texto, ele mostra um amor que Deus demonstra por nós em várias áreas da nossa vida. Mas é um amor prático, é um amor de cuidado, é um amor do pai para o filho, é o amor de um Deus que, mesmo sendo tão grande, se importa conosco. E quando nós olhamos para trás e vemos que fomos alvos desse amor durante o ano de 2024, e para os anos vindouros, para os anos que virão, esse amor ele nunca vai cessar. Esse amor ele nunca vai deixar de existir. E o apóstolo Paulo, no capítulo 8, verso 31, ele diz quais são aquilo que o Senhor demonstra para nós, como esse amor tão grande. No versículo 31, ele faz uma pergunta retórica: que diremos então à vista destas coisas? Que coisa é essa que o apóstolo Paulo está falando? Da salvação que Cristo dá, da salvação que Cristo traz para nós. Quando ele fala que não há nenhuma condenação, quando ele fala que o amor de Deus se transforma no sacrifício vivo do Senhor e que nós não somos mais condenados pelos nossos pecados, ele agora então diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? E ele começa a demonstrar algo que é maravilhoso.
E ele faz uma pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Olhando para isso, nós precisamos entender que o amor de Deus é grande, tão grande ao ponto de Ele sair em nossa defesa. Mas nós corremos um grande risco de achar que Deus vai contra outra pessoa por causa de mim. Da mesma forma como Ele ama a mim, Ele ama a outra pessoa. Da mesma forma como Ele ama um irmão, Ele ama o outro irmão. Então não tem essa de que Cristo vai contra alguém para te defender. Quer dizer que o próprio apóstolo Paulo fala: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quer dizer que há um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, que ninguém que possa vir contra nós, ou alguém ou alguma coisa que possa vir contra nós, tem condição suficiente de fazer algo a cada um de nós, mas que Deus, esse Senhor, esse Pai, cuida de nós ao ponto de nos defender de todas as coisas. Mas ele diz que se Deus é por nós, quem que pode alguma coisa contra nós? Nada pode contra nós. É por isso que a Bíblia nos diz que maior o que está conosco do que o que está no mundo. Aí eu posso dizer para você: se Deus é por nós, quem será contra nós? O inimigo não pode ser contra nós, porque Deus é conosco. O apóstolo Paulo fala da dimensão desse amor, que Deus, Ele pega e diz assim: olha, Deus é por nós, então ninguém consegue fazer algo contra nós. Mas eu não estou falando de pessoas, estou falando do inimigo das nossas almas. Estou falando de um Deus que se importa comigo quando eu acordo 5 horas da manhã, até a hora que eu vou dormir, e ainda vela pelo meu sono. Estou falando de um Deus que, mesmo sendo tão grande, Ele não me abandona, Ele não te abandona. A palavra do Senhor diz, e o apóstolo Paulo declara que o Senhor é por nós. Salmo 27, verso 1, ele diz: o Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem terei medo? Eu não preciso ter medo de ninguém, eu não preciso ter medo do escuro, eu não preciso ter medo do inimigo das nossas almas, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, as dificuldades da vida, elas passarão. Se Deus é por nós, Ele nos sustenta. A palavra do Senhor diz: Deus não está apenas ao nosso lado, Ele está à nossa frente, atrás de nós, ao nosso redor, protegendo-nos completamente. Tamanho é esse amor que Ele demonstra para nós. Nenhuma força ou adversário pode frustrar o plano de Deus na nossa vida. Nenhuma força ou poder contrário pode frustrar o plano de Deus para a nossa família. Deus é por nós. Se Deus é por nós, ninguém, nada pode ser contra nós. E a palavra do Senhor diz que o apóstolo Paulo começa a mostrar como é que Deus demonstra esse amor por nós. É um Deus tão grande que, mesmo sendo tão grande, continua a cuidar de cada um de nós e nos defender. No versículo 32 ele diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quando ele fala do amor, o ápice do amor está escrito nesse versículo 32. Porque qual é o ápice do amor? O ápice do amor é você doar aquilo que você tem de melhor para alguém. Talvez você possa pensar comigo nessa noite que a maior prova de que Deus amou a mim e a você foi quando Ele entregou o seu filho, o seu único filho. E a prova é tão grande de que Ele nos amou de uma forma tão especial, que Ele diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou. Está falando da entrega de Jesus. Jesus foi entregue para morrer no meu e no teu lugar. A cruz é a prova máxima do amor de Deus. Se Ele já deu o seu maior e melhor presente para nós, eu só posso pensar com você nessa noite, é que o amor de Deus foi tão profundo que Ele deu aquilo que Ele tinha de melhor, não o que estava sobrando, não um segundo, não um terceiro plano, não um plano A, não um plano B. Na verdade, o plano dele era o próprio Senhor Jesus, era seu Filho
morrer numa cruz. E a prova do amor de Deus para conosco é que a cruz foi o ponto máximo desse amor. Quando ele diz que ele entrega o seu filho para morrer no meu e no teu lugar. É por isso que João capítulo 3,16, ele jamais pode sair dos nossos púlpitos. Ele jamais pode sair da nossa vida em 2025, na tua vida, na minha vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O ápice do amor de Deus para conosco foi a entrega do seu Filho amado numa cruz do Calvário por mim e por você. Então ele nos amou de uma forma tão grande, tão especial. Eu fico pensando em João escrevendo esse texto de João 3,16. Como é que eu posso expressar isso em palavras? Não teve como expressar isso em palavras. Amou de tal maneira, mas esse amor de tal maneira é um amor de doação. É um amor ágape, sem esperar nada em troca. O amor que o apóstolo Paulo diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, diz justamente desse amor de doação, desse amor de entregar sem querer nada em troca. Sabe por quê? Simplesmente porque Ele te ama, simplesmente porque Ele valoriza você, simplesmente porque Ele quer se relacionar com você. Então, quando nós olhamos para esse texto, a palavra do Senhor diz que o ápice desse amor de Deus é essa entrega do Senhor Jesus. Mas o apóstolo Paulo também faz uma outra pergunta. Ele diz assim: será que não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? O apóstolo Paulo sai daquele ponto do ápice, da maior expressão de amor, que foi a entrega do seu Filho por nós, e agora ele diz que será que não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Todas as coisas quer dizer o quê? É que Deus ainda, ou melhor, Deus sustenta e Deus nos abençoa nesse tempo. A verdade, Deus nos dá tudo. Será que Deus não nos dá as coisas que nós precisamos? Nós olhamos para o ano de 2024 e vamos projetar o ano de 2025 e a gente começa a fazer algumas promessas. Qual é a promessa que você fez? Eu falei hoje de manhã. Você prometeu que vai emagrecer no ano de 2025. Quem fez essa promessa aí? Tem uns caras de pau aí que falaram nada não. Não é isso? Você prometeu que vai conquistar alguma coisa, eu tenho certeza. E isso é bom. Isso é bom para nós pensarmos nessa virada e projetarmos algumas coisas. Irmãos, planejamento é tudo. E sonhar é bom. É triste quando você chega no final do ano e você não tem nenhuma perspectiva do próximo ano. Acho que você deve e precisa projetar alguma coisa para o ano que vem. Projetar sim. Mas uma coisa é certa. O apóstolo Paulo faz uma pergunta: será que não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Todas as coisas suficientes para nós, o Senhor nos dará. É por isso que ele diz lá em Mateus capítulo 6, ele diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Sabe, quando eu olho para o amor de Deus que nos sustentou em 2024, é o mesmo que vai nos sustentar em 2025, é o mesmo que vai nos sustentar em 2026 e por aí vai. Ele vai acrescentar na nossa vida tudo o que é necessário. E o apóstolo Paulo faz essa pergunta porque muitas vezes nós estamos ansiosos como os discípulos estavam. Quando você lê Mateus capítulo 6, você vai ver o Senhor fala assim: olhai para as aves do céu, não semeiam nem cegam, porém o Pai Celeste, o Pai do céu, também sustenta e elas se alimentam. Olhai para os lírios do campo, que nem Salomão em toda a sua sabedoria se vestiu como os tais. Não poderei eu fazer isso de vocês? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O Senhor revela o seu amor por nós, nos dando o que nós precisamos.
E nós vamos viver um ano 2025 muito bem. Sabe por que nós precisamos olhar para esse texto? Porque ele é aquele que nos sustenta. Ainda que a gente ache, ainda que a gente venha achar que a gente que sai para trabalhar, ainda que a gente que faz e acontece, na verdade quem nos dá as coisas, nos dá todas as coisas, é o Senhor. E quando ele diz isso, quer dizer que ele está cuidando de nós. Esse Deus, ele nos ama de uma tal forma, que ele mesmo sendo tão grande, ele mesmo sentado na sua majestade, na glória, ele se importa comigo. Ele se importa com você. É por isso que o próprio texto, quando diz que Jesus veio a esse mundo, quer dizer Emmanuel, quer dizer Deus conosco. Então eu tenho certeza que o apóstolo Paulo faz essa pergunta para nos provocar. Será que Deus não nos dará verdadeiramente todas as coisas? Será que Deus não vai nos sustentar? Porque pode ser que a gente esteja com muita ansiedade. Pode ser que a gente esteja olhando para a perspectiva econômica do país ruim. Estão acabando com o país. Mas o meu Deus é maior. Estão acabando com isso aí, mas olha só, eu tenho certeza. E quando nós olhamos para isso aqui, será que Ele não nos dará justamente todas as coisas? Nós já temos experiência suficiente, todos nós aqui que estamos aqui, passamos por uma pandemia. E vemos o Senhor nos sustentando. Vemos o Senhor cuidando de nós. Ah, pastor, o negócio ficou feio. Ficou, mas Deus guardou, Deus sustentou. E nós estamos aqui. Nós estamos de pé porque Ele nos guardou. Será que Ele não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? O Senhor nos dará todas as coisas. Ele cuida de nós. Ele continuará cuidando de nós. A palavra do Senhor diz, e o apóstolo Paulo fala mais um pouquinho desse amor. Ele diz assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quando nós olhamos para esse amor de Deus, para a segurança desse amor de Deus, é que nesse amor nós experimentamos justamente a salvação de Deus na nossa vida. Ele diz assim: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quando nós olhamos para esse amor, nós experimentamos a salvação, a absolvição do nosso pecado, a absolvição da nossa condenação. Quando nós falamos sobre isso, é que em Cristo nós somos absolvidos da nossa culpa. Isso é uma demonstração de amor muito grande, porque quando nós olhamos, o inimigo tem do que nos acusar, porque nós andávamos longe de Deus. A nossa consciência tem do que nos acusar, porque nós andávamos longe de Deus. Mas em Cristo Jesus, a palavra do Senhor diz que nosso pecado foi perdoado. Em Cristo Jesus, a palavra do Senhor diz que Ele anulou toda a nossa culpa. É por isso que Ele vai dizer assim: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Satanás é chamado de acusador de cada um de nós. Apocalipse capítulo 12, verso 10. A sua voz é silenciada pela justificação em Cristo. A nossa consciência nos traz o peso do pecado, mas nossa consciência também, ela é chamada a uma absolvição do nosso pecado. A palavra do Senhor diz que Cristo Jesus traz para nós, nesse amor tão grande, a justificação que ninguém pode tirar o nosso perdão do nosso pecado, o pecado que nós cometemos no início, o pecado que cometemos no passado, o pecado que cometemos em 2024, o pecado que cometeremos em 2025. Em Cristo Jesus nós podemos e devemos
ser justificados. A palavra do Senhor diz, por exemplo, em 1 João, capítulo 1, verso 9, verso 8, diz, verso 8 ao verso 9, ele diz assim: se dissermos que nós não temos pecados, a nós mesmos nos enganamos, mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda a injustiça. Quando nós olhamos para esse amor tão grande, é que nada nem ninguém pode nos condenar, nada nem ninguém pode colocar um dedo na nossa cara e dizer que você é pecador, que eu sou pecador, mas Deus nos amou e nos trouxe a justificação, e em Cristo nós somos libertos do poder do pecado. Por isso que o apóstolo Paulo pergunta: quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu. Somente nele nós temos a absolvição do nosso pecado. Somente nele nós temos perdão dos nossos pecados. E a palavra do Senhor diz que ele demonstra o seu amor por nós quando ele perdoa os nossos pecados. E nós muitas vezes sabemos que o nosso pecado não merecia nenhum perdão, mas ele nos perdoa. E a palavra do Senhor diz no versículo 34, e eu já no versículo 35, melhor falando, já caminhando para o final, ele diz que esse amor de Deus por nós, ninguém pode nos separar dele. Olha que coisa interessante. Versículo 35 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou perigo, ou a espada? Primeira coisa, tribulação. Tribulação é aquele sentimento que nós estamos passando numa moenda. Quando fala dessa palavra, é momentos de dificuldades, momentos em que nós passamos na vida. Angústia, sentimentos de angústia, sentimentos em que nós sentimos o nosso coração apertado, sentimos aonde nós muitas vezes queremos que as coisas acontecessem, as coisas não acontecem. A outra coisa que o apóstolo Paulo fala é perseguição. Um tempo que a igreja estava sendo perseguida, era a igreja do primeiro século. A igreja estava sofrendo perseguição, fome, falta de alguma coisa, perigo, espada, ser entregue à morte todo dia por causa do nome do Senhor, ser oferecido como ovelha para o matadouro. Tudo isso o apóstolo Paulo está afirmando que isso não pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então quer dizer que você experimentou todo o amor de Deus em 2024 através de Cristo. E você vai continuar experimentando, porque nada nem ninguém pode te separar desse amor de Deus. É por isso que ele diz: olha, nós passamos por tudo isso. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Fomos entregues à morte todos os dias, somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas ele diz no versículo 37, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Por causa de Cristo nós vencemos, por causa de Cristo nada nem ninguém pode nos afastar desse amor. Eu posso te garantir que esse amor invencível vai estar contigo durante todo o ano de 2025, cuidando, guardando de você, guardando a sua família. O apóstolo Paulo, ele é muito claro, e aí ele faz essa pergunta: quem nos separará do amor de Deus? Quem separará? O que nos separa do amor de Deus? Nada nem ninguém. E aí ele já não faz uma pergunta, ele afirma, dizendo assim: porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as alturas, nem o presente, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada nem ninguém pode nos separar. E aqui ele já não diz mais uma pergunta. Ele diz assim: eu estou bem certo. Eu tenho certeza que você pode sair daqui nessa noite com essa certeza. Esteja bem certo como o apóstolo Paulo estava. O apóstolo Paulo escreve esse texto aos irmãos de Roma e ele diz assim: estou certo. Nada nem ninguém pode me separar.
A prisão não pode me separar do amor de Deus. O martírio não pode me separar do amor de Deus. A fome, o perigo, a espada, até a morte. Porque quando nós falamos da morte, a morte que o apóstolo Paulo diz é justamente me encontrar, deixar de estar aqui para me encontrar com o Senhor. É vida eterna na presença do Senhor. Nada nem ninguém, nem os anjos, nem os principados. Principados quer dizer justamente os poderes do mal, principalmente está dizendo justamente do poder das trevas, os principados das trevas. Na verdade, nada disso pode nos afastar do amor de Deus. O apóstolo Paulo diz assim: eu estou bem certo disso. Eu não sei se você tem essa certeza, mas eu te convido nessa noite a ter essa certeza que durante o ano de 2025, o Senhor vai estar do teu lado. O Senhor vai cuidar de você. E nada nem ninguém poderá separar você desse amor tão grande. Olha como o apóstolo Paulo diz, que ele diz assim: Deus é por nós. Tem maior prova de amor que essa? Deus é contigo. Tem maior prova de amor, Deus está do nosso lado. Tem maior prova de amor, alguém dar o seu próprio filho, o seu único filho, para morrer numa cruz por mim e por você. Tem maior prova de amor quando nós falamos que Ele dá graciosamente para nós todas as coisas, é Ele que cuida de nós, é Ele que nos dá tudo aquilo que nós precisamos. Tem maior prova de amor nesse mundo, de que nada nem ninguém pode nos acusar do nosso pecado, da nossa culpa, porque Ele anulou a nossa culpa, Ele anulou a nossa dívida. Há uma maior prova de amor, porque ninguém pode nos separar, nem tribulação, nem angústia, perseguição, ou a fome, o perigo pode nos separar do amor de Deus. A maior prova de amor, quando nós falamos que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar desse amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A palavra do Senhor mostra, o apóstolo Paulo, no capítulo 8, verso 31 ao 39, fala da segurança desse amor de Deus por nós. Que esse amor esteja presente contigo todo dia da tua vida, que esse amor esteja presente contigo todo o ano de 2025, que você lembre desse amor, que você lembre desse Deus presente na tua vida, que você saiba que esse Deus está querendo se relacionar com você cada vez mais, demonstrando o seu amor por você, demonstrando o seu amor por mim e por você, que em 2025 você lembre que esse Senhor não vai te abandonar, porque Ele é Deus conosco, é Emmanuel, Deus presente conosco todos os dias. Eu não sei se você já conhece esse amor, eu quero dizer para você, é o maior e melhor amor, algo que o mundo abandonou, algo que o mundo se esqueceu, mas nós estamos aqui nessa noite proclamando esse amor de Deus por nós, esse invencível amor de Deus, essa segurança que temos de que Deus estará conosco, pode vir o que vier, pode acontecer o que acontecer, Ele estará conosco, nos sustentando todos os dias da nossa vida. Que Deus abençoe você, que 2025 seja bênção na tua vida, caia para dentro. Sabe qual a oração que você tem que fazer? Senhor, eu quero trabalho, eu quero ralar, rala, ore como se tudo dependesse de você, de Deus, e trabalhe como se tudo dependesse de você. Teu ano de 2025 vai ser uma benção, porque esse Deus vai continuar te amando e vai continuar com você todos os dias. Amém? Que Deus abençoe. Se você quiser aplaudir ao Senhor, nós vamos orar. Eu vou encerrar e a gente vai entrar no sorteio. Tá bom? Que Deus abençoe. Vamos ficar em pé? Algum pedido especial? Alguém que precisa de algo, que queira vir aqui à frente para a gente estar orando? Isso. Vem cá então. Tá.
O nome dela? Renata. Tá bom. Amém. Deus cuidou, né? Amém. O nome dele? Gabriel, né? Isso. Tá bom? Vamos orar? Estenda suas mãos, vamos abençoar esses irmãos. Esteja orando pela Renata, prima do nosso irmão Mauri. Está aí fazendo tratamento do câncer, né? Deus é poderoso para curá-la poderosamente. Amém? Pai Santo, Pai querido, queremos agradecer ao Senhor por essa noite tão especial. Muito obrigado, ó Deus, por esse último culto do ano, Senhor. Ó Deus, em comunidade. Te agradecemos porque até aqui nos ajudou o Senhor. E o teu amor foi tão grande, Pai, que o Senhor nos cuidou de nós no mínimos detalhes. O Senhor nos trouxe até aqui, o Senhor nos tem sustentado. E que tudo, ó Pai, que nós vivemos, ó Deus, em 2024, nós rendemos louvores, honras e glórias ao Senhor. Serviu para o nosso aprendizado, serviu para que nós vivêssemos, ó Deus, o teu amor, para que nós lembrássemos do Senhor e que a tua igreja esteja cada vez mais convicta, Pai, que o teu amor nunca se afasta de nós, Pai. O Senhor está presente conosco, o Deus grande, o Deus excelso, não nos deixou a própria sorte e tem cuidado de nós. Muito obrigado, louvado seja o teu nome. Senhor, eu quero lhe agradecer, Deus, por todo domingo que nós tivemos reunido, por cada quarta-feira, por cada escola bíblica dominical, por cada pessoa que pregou aqui, por cada louvor que foi cantado. Deus amado, que o Senhor continue usando essa igreja, que essa igreja seja o farol, que essa igreja seja a bênção mais e mais nessa comunidade. Pai Santo, eu quero te pedir agora, Deus, em especial pela Renata. Toma a Renata em tuas mãos, entra com providência nesse tratamento, Senhor. Não há nada impossível para o Senhor, tudo é possível ao que crê, e nós cremos, ó Deus, na tua intervenção. Nós cremos, ó Deus, na cura do Senhor na vida dela. Pai querido, nós cremos, ó Deus, na cura na vida do Mauro. Toma o Mauro em tuas mãos, abençoe, Pai. Nós cremos, ó Deus, no pedido, ó Deus, que o Senhor pode, ó Deus, realizar na vida da irmã Márcia. Cuida dela, toma a saúde dela em tuas mãos, abençoe. Deus, eu quero agradecer, ó Deus, pela melhora do Gabriel, ó Deus, porque o Senhor sustentou ele, ó Deus, durante esse ano, e ó Deus, ele aqui está, Senhor. Continua cuidando do Gabriel, continua cuidando, ó Deus, do seu papai, ó Deus, de toda a família Paixão, ó Deus, que o Senhor venha abençoá-lo poderosamente, Pai querido, e que em tudo, Pai, que nós vamos viver, ó Deus, em 2025, louvores, honras e glórias sejam dadas ao Senhor. Pai Santo, muito obrigado por essa noite, leve-nos em paz debaixo das tuas mãos, seja louvado, seja engrandecido por tudo que vivemos. Nós te agradecemos, Pai, não porque merecemos, mas pelo nome santo de Jesus, pelo teu amor, em o nome santo de Jesus nós oramos e agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. E agora, meus amados irmãos, que Deus e seu amor, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo, povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor, e todos digam amém. Deus abençoe, se aguarde que a gente vai fazer o sorteio. Eu parei um pouco.